Então, olá, com algum atraso, boa noite, gente, ou boa tarde. Nós estamos aqui. Tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Espera aí um segundo. Tem gente que tem milhas, mas não usa. E aqui... Então, estamos aqui de novo, mais uma vez, no canal Sociedade em Rede, dessa vez com a programação sobre nosso projeto de extensão, né? Que é o TV Web Remando em Preservação. O que é que significa esse projeto? Márcio está aqui presente, Márcio Torres, e um colega que... Como se chamava o seu colega mesmo, Márcio? Milton Desculpa. Souza. Milton Souza. Fizeram uma expedição que consistiu basicamente em uma viagem de caiaque a remo da Baía de Todos os Santos à Baía de Guanabara. Quer dizer, esse era o projeto que, na verdade, não foi consumado no seu final. Eles foram, se eu não me engano, até a Bacia de Campos, no estado do Rio, mas foi naquela época em que a chuva caiu, matou gente em Minas, era a chuva que não acabava mais, eles acabaram ficando impedidos de seguir os últimos quilômetros até a Baía de Guanabara. Mas, como a gente tinha combinado recolher um material para diálogo com a comunidade, com as pessoas, enfim, a gente fazer da expedição um tema de viagem, eu acho que, no final das contas, deu certo, porque tudo isso foi recolhido e ele, na verdade, remou, salvo engano, 80% do trecho previsto, só ficou faltando aquele finalzinho por conta das intempéries do clima mesmo, né? Então, passado essa minha introdução, eu passo as palavras para o próprio Márcio falar aí sua primeira impressão para a gente e sobre esse trabalho que a gente vai fazer aqui. Diga aí, Márcio, boa tarde você. Bom, boa noite ou boa tarde ou boa noite. É um prazer enorme. Eu me preparei um bocado para esse momento, né, de conseguir concretizar um projeto esportivo, um sonho que, na verdade, já vinha comigo há 10 anos, de concretizar essa viagem, melhor ainda, transformar essa viagem, esse projeto, num projeto de extensão, conseguir linkar ele com o meu curso de graduação de História, né, e dar os meus primeiros passos aí com a orientação desse monstro sagrado aí da história baiana, que é um cara que eu admiro muito. Então, poder estar aqui com o professor Alfredo, compartilhando essa tela, estudando, desenvolvendo, iniciando uma carreira acadêmica, que eu já estou desenvolvendo, mas principalmente uma carreira científica, que é o que realmente eu me proponho a fazer com a história nos anos vindouros, né? Então, assim, a expedição, ela, como o professor Alfredo falou, ela teve que ser abortada na cidade de São Francisco de Itabapoana, que para nós foi um encerramento brilhante diante de tudo que a gente enfrentou. Foram condições climáticas que estão ligadas diretamente a condições de onda, vento, raios, enfim. A gente acabou remando num verão atípico, né? Um verão que eu não via há 30 anos, e estava mais parecido com o inverno, dos piores invernos do que o verão. Então, pelas condições de onda, tempo e estrutura financeira, prazo, o nosso planejamento chegou aos 81 dias, que era o nosso prazo final, era 80 dias para chegar na Baía de Guanabara, e com 81 dias ainda faltavam quase 400 quilômetros, né? 370 quilômetros, das piores condições de mar que tinha por vir. Por uma questão de segurança e também pelo planejamento financeiro, de vida e tudo, nós encerramos a expedição lá. Mas o projeto ele teve êxito, tanto da parte geográfica, esportiva. Nós remamos 1.200 quilômetros, fizemos um trabalho ambiental, também parceria com a UFBA, e aqui com a UNEB, com o professor Alfredo e o curso de História, nós fizemos levantamento principalmente dos estados da Bahia e o estado completo do Espírito Santo. E o nosso foco maior é o estado da Bahia, né? Meu foco maior com História é o estado da Bahia, onde eu pretendo desenvolver dissertação e tese é voltado para o estado da Bahia. É isso aí, professor. Passo a bola. Tá bom. Pois é, gente. Então, como decorrência dessa atividade do Márcio e do seu colega lá, que foram remando, mas
o aluno de História da UNEB era o Márcio, ainda é, né? Então, a gente criou um projeto de extensão, uma espécie de retorno do projeto, das imagens do projeto e do que o projeto colheu, para diálogo com as comunidades, esperando que as comunidades aproveitem esses elementos, em termos culturais, ambientais, esportivos, históricos, e que os colegas de história também, e outros interessados nesse tema, possam aproveitar o que a gente está fazendo. Então, a UNEB tinha uma proposta de um edital voltado para projetos de extensão, e nós aproveitamos para fazer render esse projeto do Márcio no formato de um projeto de extensão. E quem sabe aí, dessa forma, a gente dê mais uma utilidade, né, ao esforço dele, ou deles. Acho que a gente poderia, Márcio, começar aqui falando, né, eu acho que começar falando das questões, né? A proposta da viagem, acho que você já disse, né? Mas talvez seja bom sistematizar melhor. O propósito da viagem era ambiental, era cultural, era a costa da Bahia, do Espírito Santo. Como você definiu esse projeto, né? Como é que foi esse projeto, Silvio? Bom, a ideia eram todos esses elementos, né? Tendo como eixo central a história, em função da minha graduação e da minha formação. Minhas pesquisas, meus estudos estão caminhando para a história. Então, o eixo central do projeto, de fato, foi e é o desenvolvimento de uma pesquisa, de um levantamento da história, da contextualização histórica desse litoral. Então, a gente foi escolhendo alguns pontos, mas que a gente entendeu que foram mais relevantes, lugares que têm mais riqueza histórica para ser apresentada, e também que fizeram parte do contexto da formação da primeira sociedade brasileira. E um deles é o Morro de São Paulo, é o primeiro que nós vamos apresentar hoje. Então, a história é o eixo central dessa expedição. A expedição acabou agregando valor também, em parceria com o pessoal da UFPA, a questão ambiental, já que, como a gente percorreria uma extensão muito grande de litoral, a gente também foi com alguns equipamentos desenvolvidos pelo LEPETRO, que é o Laboratório Ligado a Petróleo, da UFBA, através da doutora Olívia Oliveira, que é a diretora, né, do Instituto de Geociências. Nós fomos com alguns aparelhos medindo temperatura, pH, 7 parâmetros físico-químicos das águas. Esse material foi colhido, foi entregue para o laboratório da UFBA, e eles vão fazer uso desse material para interpretações da qualidade de água, material que tem uma importância enorme para os estudos ligados ao derramamento de óleo e à qualidade da água como um todo, né, para todos os seus fins. E a parte cultural, ela está ligada diretamente com a história, né? Diretamente. A gente envolve, quando a gente lida com comunidades ribeirinhas, a gente quer entender a origem dessas comunidades, como se deu esse processo, o que é o legado desse processo histórico, que é a cultura e que está permanente no local. E parte de esporte é porque o nosso veículo era um caiaque, né? Então, o nosso motor era os nossos braços. Então, por isso a gente fez esse link em 4 atividades aí. História, cultura, ligado diretamente, meio ambiente com a UFBA, e o esporte, que é o nosso equipamento, caiaque e remo. Tá certo. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar de todas essas dimensões. Eu acho que todas elas são igualmente importantes. Você trabalhar a cultura esportiva, né? Mesmo não é qualquer um que rema, sei lá quantos quilômetros você remou por dia, 20, 25, 10, não é qualquer um, e todo dia, né? Não é só por dia, é vários dias seguidos, né? Isso é um estímulo para que as pessoas tenham uma vida saudável, se esforcem, e se é possível que alguém reme 20 quilômetros por dia, deve ser possível que alguém reme 2 ou 3 também, né? Então, isso não deixa de ser já um estímulo à atividade saudável e mais interessante ainda, né, é uma atividade saudável que depende do ambiente saudável, né? Porque ninguém vai remar numa baía suja, numa água suja, né? É interessante que você tenha um ambiente. O meio ambiente é muito importante, a história é a própria raiz da humanidade, da localidade, de tudo que a gente visita, e a cultura é o fruto. Então,
Eu vou passar a lhe questionar um pouco sobre o Morro de São Paulo. Não sei em que momento você vai passar aí uma parte das coisas que você Eu acho viveu, que né? agora, né? A gente já pode passar a introdução do vídeo, que já Então, mostra a parte passe um esportiva, pouco. né? Então vamos Passe um passar um pouco da nossa viagem, saindo da Baía de Todos os Santos até o Morro de São Paulo. E aí a gente dá uma pausa no vídeo antes do depoimento dos nossos convidados, dos nossos Tá ilustres certo. convidados nativos lá do Morro, para depois a gente discutir a história propriamente. Tá? Tá bom. Vamos lá. Eu acho que a gente podia fazer assim, você mostra essa parte, Certo? aí eu faço algumas perguntas a você antes de você passar para os entrevistados. Pode ser? Perfeito, perfeito. Como o senhor manda. Vá lá. Compartilhe e mande bronca. Vamos lá. Se quiser falar alguma coisa durante, também, aí você dá uma interrupçãozinha no processo e fala. Certo. Então, gente, é isso. Então, vamos iniciar aqui com a ediçãozinha, uma coisa simples. Foi eu mesmo que editei, eu não sou nenhum editor profissional, mas eu acho que é suficiente para a gente entender um pouco dos 4 primeiros dias da expedição que nós fizemos entre Salvador e o Morro de São Paulo. É isso aí, preparado aí para o segundo dia. Vamos aqui da Praia de Conceição de Itaparica até Caixa Pregos, a extremidade sul da ilha de Itaparica. Saímos 6h20 lá de Caixa Pregos, passando pela extremidade ali da Ponta do Garcês. Estamos remando aqui numa praia longa até o vale, a foz do Rio Jiquiriçá, fica logo ali na frente. E aí do Jiquiriçá mais uns 10 km aí até a Praia do Guaibinho, onde nós vamos pernoitar. Vamos na praia para o Morro de São Paulo. Eu começo a imaginar a chegada dos portugueses, os primeiros portugueses no começo do século XVI, Gonçalo Coelho, o italiano Américo Vespucci, quando avistaram a ilha de Tinharé pela primeira vez, que é uma região aqui que foi colonizada, né? A primeira comunidade muito antiga, antes ainda da construção da cidade de Salvador, assim, de 1530 e poucos, mais ou menos. A gente está avistando ali um forte, uma fortificação. É um lugar que tem muitos monumentos históricos e a gente vai poder estudar, filmar um pouquinho de cada um e mostrar um pouquinho a história desse lugar e a importância desse lugar no iniciozinho da colônia, antes da formação dos engenhos de açúcar. O Morro de São Paulo está bem nos primórdios da história do Brasil.
Aí, vou dar uma pausazinha aqui, né? Porque o que vem pela frente agora são os depoimentos dos nossos convidados e a gente vai poder começar a falar um pouco de história, né? Você pode descompartilhar um pouquinho, depois a gente volta a compartilhar. É só apertar o botão preto. Tem um botão aí que você aperta e descompartilha. Já Se foi, quiser, né? eu faço isso. Descompartilhei, não? Professor? Sofredo? Apertei alguma coisa errada aqui e eu saí do ar. Ainda bem que foi o senhor, não fui eu, viu? Pois é, mas está tudo certo. Apertei um botão mesmo aqui, eu apertei um Ctrl Z, aí o computador dormiu. Bom, vamos lá então. Vamos lá, vamos lá. Então, e você ficou ali com aquela cara de apreensão, mas faz parte, faz parte. Esse seu projeto Remando e Preservação, ele vai ter tensão até o fim, até mesmo nas Meu pai lives. diria que eu fiquei com cara de bunda mal lavada. É, por aí, é mais ou menos isso mesmo. Mas vamos lá. Então, Márcio, veja só, primeiro eu queria observar que nas cenas que você mostrou, já se mostra que os céus estavam tensos. Fechado. Quer dizer, aquele foi um verão diferente mesmo, porque você, na verdade, devia estar chegando com sol, com aquela temperatura elevada, até frio não estava, né? Mas, na verdade, você remou em cima de um tempo muito nublado, o que não é comum para... Foi final de dezembro, não foi? Aquela saída? A saída foi no dia 1º de novembro. 1º de novembro, pois 1º é, de foi em novembro. Nós novembro. chegamos ao morro no dia 4. Seria uma Pois é, navegação de 2 dias, nós fizemos em 4, em função pois das é. condições de mar, né? E, além disso, naquele momento ali da saída, eu cheguei a me ver ali, eu estava ali presente naquele momento ali, você filmou. Agora, o que eu pergunto a você, porque você levantou a questão dos primeiros navegantes, né? O Gaspar Lemos, Gonçalo Coelho, Américo Vespúcio, todos eles, que, aliás, descobriram a Baía de Todos os Santos, eles também passaram em Morro de São Paulo, né? Foi um dos lugares onde eles tiveram acesso. E Tinharé, né? Que, na verdade, é a outra ilha, se chama Tinharé, né? Mas é uma palavra tupi que designa a ilha. Aí você podia falar um pouco sobre isso, né? Como é que é essa questão indígena aí? Bom, é o seguinte, essa região ela é formada, é um arquipélago hoje, chamado Arquipélago de Cairu, o Arquipélago de Tinharé, cuja ilha de Cairu é o município, é o município principal, né? Todos os outros são distritos de Cairu. Então, assim, a ilha de Cairu ela fica mais para dentro do continente, na região de Manguezal, por trás das ilhas de Tinharé e da ilha de Boipeba. E o Morro de São Paulo é um vilarejo da ilha de Tinharé, é o vilarejo central, primário, né, que a gente vai falar um pouco sobre ele, que é a primeira vila da capitania de São Jorge dos Ilhéus, capitania hereditária, né? Então, assim, você pode colocar o Morro de São Paulo aí, carimbar ele entre as 5 a 7 primeiras vilas construídas no Brasil. Isso a partir da década de 30 do século XVI, né? Que a gente sabe que da chegada de Cabral, que o interesse dos portugueses aqui no Brasil não era colonizar, eles não sabiam que era um continente, né? Então, nesses primeiros 30 anos, o interesse da coroa era as especiarias da Índia, né? Então, Cabral teve aqui, com aquelas 13 naus, né? Cheios de riqueza, não foi para descobrir o Brasil, né? Ele veio parar aqui para demarcar as terras. Vasco da Gama já havia dito isso para ele, para o rei também, Dom Manuel. Isso na época que Vasco da Gama faz a circunnavegação da África e chega nas Índias. Então, Cabral vem com o interesse de fazer a circunnavegação, dá uma esticadinha a oeste, chega no Brasil, demarca território e vai para as Índias
dando a volta pelo Cabo da Boa Esperança e chegando no Oceano Índico e nas Índias Orientais. Então, assim, da vinda de Cabral para cá, até a década de 30 do século XVI, não houve colonização, né? Então, foi uma época que assim, a terra era teoricamente portuguesa, mas o que havia eram navegadores de diversos lugares da Europa, inclusive muitos franceses, que negociavam para o Brasil com as comunidades indígenas, né? Com os originais da terra. Então, só a partir da década de 30 acontece um fato muito importante aí, que é a vinda de uma expedição de Martim Afonso de Souza, junto com o irmão dele, Souza, Martim Afonso de Souza e Pero Vaz. Não, Pero Vaz é Caminha. E Pero Lopes de Souza. Martim Afonso de Souza e Pero Lopes. Pero Lopes tinha 20 anos na época. E Pero Lopes foi o escrivão dele. Então, Martim Afonso veio com um interesse muito maior em combater as esquadras francesas que estavam na região, mapear o território, mapear as fozes de rios, rios navegáveis, para estudar as possibilidades de se adentrar no continente. Nessa época já sabia-se que a América inteira era um grande continente, desde as chegadas lá no norte, da América do Norte, até a extremidade do Rio da Prata, que também já tinham navegado até lá. Então, nesse período aí, o mais importante foi que Martim Afonso retorna para Portugal e avisa para o rei, que nessa época já era Dom João III, das condições que dessa costa portuguesa aqui, que não era Brasil ainda, e o risco da perda desse território para os franceses, principalmente. Ocorre também a descoberta do Rio da Prata, lá embaixo, com grandes riquezas, né? Já tinha ouvido falar das riquezas lá dos Incas também, que o Rio da Prata lá dá acesso à Cordilheira dos Andes. E aí Dom Manuel resolve vir e mandar um povoamento para o Brasil, e aí é quando começa o povoamento da nossa costa, né? Só que só um detalhe importante é que a primeira observação escrita do Morro de São Paulo foi escrita em 1530 por Pero Lopes de Souza, né, o irmão de Martim Afonso de Souza, que era escrivão dele na esquadra, e ele faz uma abordagem onde ele relata a ilha de Tinharé. Mas ele fala com tanta propriedade que assim, ele já chegou sabendo que ali existia a ilha de Tinharé. Então, outros navegadores, certamente nos 30 anos anteriores, passaram por lá, como o senhor diz, viram, inclusive absorveram esse nome Tinharé, que é um nome tupi, que significa adentro do mar, né? Então, a ilha é uma protuberância da costa adentrando ao mar. Tinharé significa isso, é uma ilha ou alguém que está dentro do mar, né? E essa ilha que estava dentro do mar, ela foi constatada, né, escrito por Pero Lopes de Souza. E eles retornam para Portugal. Só depois que com a divisão das capitanias hereditárias, e aí não sei se o senhor quiser fazer alguma abordagem antes. Não, o que eu queria falar é alusivo ao que você falou, aí eu acho que eu vou lhe provocar mais. Primeiro, a questão da presença na costa brasileira, né? Havia uma disputa internacional entre portugueses e espanhóis, e esses aí era uma disputa até mais branda, porque, afinal de contas, o Papa tinha dividido o mundo em Portugal e Espanha, né? Então, eles tinham até uma disputa entre eles. Mas, pelo menos assim, daqui para lá é seu, daqui para cá é meu, e eles se resolviam. Mas os navegantes franceses, bretões, eles não estavam nada satisfeitos com isso. E eles vinham para cá e estiveram presentes em todos esses lugares. E aí é que estava a ideia do segredo, ou do não saber, o que existe de desconhecimento das visitas é por conta dos navegantes bretões. Aliás, quem não souber o que é bretão, né? Navegantes franceses, só que da Bretanha, era a região da França onde você tinha navegadores com a expertise mais ou menos parecida com a dos portugueses e espanhóis naquele início do século XVI. Mas me chama a atenção, a princípio, é a presença da cultura tupinambá. Interessante perceber que os tupinambás eles não foram dos mais resistentes aos portugueses. Em certa medida, eles acabaram se adaptando ou convivendo com os portugueses. Os portugueses acabaram tendo uma interação maior com os tupinambás. Mas os outros grupos indígenas que você cita no seu documento,
que estão aqui, os aimorés, os botocudos, guerém, os nômades, aqueles que os tupis chamavam de tapuias, eles, na verdade, fizeram os portugueses passar maus momentos. Eu diria que eles resistiram fortemente e, em algumas situações, eles venceram. E naquela região de Morro de São Paulo, é uma das regiões onde eles venceram. Eles não permitiram que os portugueses desembarcassem no continente e obrigaram que a colônia portuguesa permanecesse na ilha, já que no continente não tinha como haver uma penetração ou uma presença de colonização e eu até diria de invasão, né, portuguesa. Então, essa presença dos chamados tapuias, né, na verdade, quem chamava eles de tapuia eram os tupis, né? E a presença dos tupis, que achavam os tapuias guerreiros formidáveis e passaram isso para os portugueses, né? Essa ideia para os portugueses, esse elemento é um elemento presente na formação da região. E em nossa abordagem, uma abordagem mais marxista da história e da cultura, é assim que a gente trabalha, você sabe disso, né? O que interessa é perceber o que da estrutura social e dos elementos históricos deles ainda está presente. Como que esses povos e sua estrutura social e política resistiram, permaneceram, interagiram e ainda se acham, de alguma maneira, presentes em Morro de São Paulo. Você tem algo a dizer sobre isso? E também as condições socioeconômicas, né? O legado que ficou para eles ou seus descendentes de todo esse processo histórico de 5 séculos. Bom, só complementando antes, professor, o que o senhor falou, os tupinambás eles se dividiram aqui em 4 regiões, mais ou menos, né? Todo o litoral baiano haviam 4 repartições de tupinambás e eles eram inimigos entre si. Né? Os tupinambás lá do São Francisco não se davam com os tupinambás da Bahia, de Todos os Santos. Os tupinambás da Bahia não se davam com os tupinambás. Então, assim, alguns foram amigáveis com os portugueses e outros não. Em muitos casos, aí, tupinambás, tupiniquins também resistiram fortemente ao início da colônia com os portugueses. Esse processo que o senhor falou dos aimoré, que eram um grupo, eram índios do grupo linguístico Macro-G, eles não falavam tupi, por isso eles eram chamados de os outros, né? Eram os bárbaros para os tupis, eram índios grandes, fortes, de grande mobilidade nas matas. Eles não eram índios de viver no litoral, eles viviam no litoral, foram expulsos pelos tupinaês, e os tupinaês foram expulsos pelos tupinambás, né? Então, assim, eles foram muito importantes, né, como o senhor falou, porque quando se fala da divisão das capitanias hereditárias, todo o êxito da capitania hereditária da Baía de Todos os Santos, apesar da metrópole ter sido construída aqui, São Salvador, né, e todos os engenhos, toda aquela indústria do açúcar ter iniciado aqui, naturalmente que as outras capitanias também teriam prosperado da mesma forma. E o que fez com que essas capitanias lá do sul, tanto a de Ilhéus quanto a de Porto Seguro, não tivessem prosperado foi exatamente uma sequência de mais de 150 anos de guerras, todas elas vencidas pelos aimoré, entre aimorés e portugueses. Então, o que acontece? Os colonos fugiam. E um detalhe importante, os aimorés não navegavam, né? Isso é muito importante. Então, assim, nossa costa ela não tem tantas ilhas, né? São poucas ilhas. Quando os colonos, os poucos que sobreviviam, fugiam para o norte, eles se acomodavam nas ilhas de Boipé, Caru, Cairu e Tinharé. E isso fortaleceu a formação dessas primeiras vilas, né? Quando a gente fala que o Morro de São Paulo foi a primeira vila, porque o Francisco Romero, que foi enviado pelo donatário Jorge Figueiredo Corrêa, o primeiro donatário aqui da capitania São Jorge dos Ilhéus, essa capitania de São Jorge dos Ilhéus ela começava na ponta do Garcês e encerrava no Rio de Quitinhonha, abaixo de Ilhéus. Ou seja, você tinha a capitania hereditária da Baía de Todos os Santos, a capitania São Jorge dos Ilhéus, que começava na ponta do Garcês, passando pelo Guaibim, Morro de São Paulo, Boipeba, indo até o Rio de Quitinhonha,
e do rio de Quitinhonha até o extremo sul da Bahia, a capitania hereditária de Porto Seguro. Então, essas 3 capitanias, uma delas prospera, as outras 2 não, em função dos Aimorés. Você vê como eles foram fundamentais nesse processo, interferiram diretamente. Esses Aimorés... Fala, professor. Agora, essa coisa de não navegar dos povos G, macro G, né? É do pessoal dos Aimorés. Mas os tupis, eles inclusive precederam você no remo. Eles tinham as canoas, Sim. né? E Eles acho até que guerreavam. eles tinham caiaques, hein? É possível. Eles tinham as canoas, inclusive aquela canoa com um equilíbrio do lado, né? E eles tinham também as jangadas, são técnicas de navegação costeira dos tupis, que eram pescadores. É Sim. por isso que eu digo que os tupis, de alguma maneira, você tem razão, nem todos aceitaram os portugueses pacificamente, mas, de alguma maneira, eles acertaram a conviver com os portugueses. Sim. Até porque os portugueses os reconheciam como aldeões, já que existiam aldeias deles. Então, era mais fácil para o português realizar um processo de aculturamento, porque o que é que acontecia? Mandava um jesuíta e mandava construir uma igreja. E o jesuíta ainda entrava como bonzinho, como amigo e tal. Então, ele acabava criando uma ligação entre os nativos e os jesuítas. Enquanto que os aimorés, isso era impossível, já que os aimorés não tinham uma aldeia fixa, eles eram nômades, né? São situações que, se a gente não entender, não entende o Morro de São Paulo. E Sim. você tem razão. Os tais colonos tinham que fugir e ficar centralizados ali, na ilha, aonde estes índios que resistiam não chegavam. Exatamente. Né? Os que chegavam eram os tupis, mas os tupis tinham alguma relação possível com os povos, com os colonizadores portugueses. Eu queria aproveitar esse momento e pedir ao pessoal que está chegando aí, pela primeira vez, que, se tiverem interesse nesse tipo de programação cultural, acadêmica, científica, defesas de tese, pesquisas, se inscreva no canal. O canal tem esse propósito, é um canal de um grupo de pesquisa, portanto, um canal de cunho científico. Ok, Márcio, conte mais aí agora. Então, voltando para a sua pergunta, né, da parte... eu acho que, para a gente falar um pouco de questões econômicas, né, de herança econômica, do legado, o que restou para esses povos originais, né, tanto os originais como os que vieram depois, os negros escravizados, africanos, é importante adentrar alguns séculos, né, no Morro de São Paulo, entender como é que se deu a primeira vila, o donatário, né, da capitania hereditária São Jorge dos Ilhéus, da qual a Ilha de Tinharé fazia parte. Ele mandou um homem em seu lugar, chamado Francisco Romero. Romero chegou à Ilha de Tinharé em 1535, e lá ele funda a primeira vila. Né? Depois de alguns anos, ele descobre na região de Ilhéus um local mais propício, segundo ele. Não sabia em que ninho de cobra ele estava entrando, em função do Aimoré, e ele sai do Morro de São Paulo e vai fundar o centro, a vila central da capitania em Ilhéus. E deixa o Morro de São Paulo assentado lá, inicialmente com 30 cristãos, segundo palavras de Silva Campos, né? Deixou lá 30 cristãos e que começaram a fomentar aquela vila ali com a produção de algodão. Aí nasce a Vila do Morro de São Paulo, que é considerada a primeira vila da capitania, ou seja, a primeira vila de toda a Bahia. Não vou dizer que é a primeira portuguesa, né? Porque já existia a Vila de Caramuru, aqui na Bahia de Todos os Santos, que precede, né, todas essas expedições. Mas, assim, como é que se dá esse avanço, né? Como é que se dá esse processo? A gente categorizou aqui, né, falamos dos tupinambás, dos aimoré, deixamos de falar dos negros, porque os negros passaram a chegar depois dessa formatação das vilas, né, quando o povoamento começou a acontecer realmente. A gente falou dos franceses,
né, que eles foram combatidos pelos portugueses, os portugueses que iniciaram o povoamento para não deixar a terra, para não perderem essa rixa europeia, né, que tinha a igreja envolvida, inclusive, estava ligada ao Tratado de Tordesilhas, né? Mas a gente falou do desinteresse da coroa nesses primeiros 30 anos, né? E por que o Morro de São Paulo se tornou um paraíso perdido na década de 60, pleno século XX, né? Se o Morro de São Paulo está desde os primórdios no início da colonização, né? Então aconteceram algumas coisas importantes. A primeira delas é que todas as vilas elas eram construídas em forma de pares pelos portugueses. Por quê? Para uma dar suporte à outra, né? Tanto em alimentação como em combate para futuras invasões. Então, você tinha a vila lá da Baía de Todos os Santos, né? Que já era construída ali, a Vila do Pereira, donatário Francisco Pereira Coutinho, que foi o donatário da Baía de Todos os Santos, da capitania da Baía de Todos os Santos. E o Morro de São Paulo, Tinharé, fazia par com a Baía de Todos os Santos. Quando Ilhéus foi construída a vila, que é a capital, na verdade, da vila principal da capitania hereditária de São Jorge dos Ilhéus, passou para Ilhéus, Ilhéus passou a fazer par com Porto Seguro. Aí, olha os Aimoré mais uma vez aí criando tumulto. Os Aimoré invadem Porto Seguro, invadem Ilhéus, botam fogo em tudo, destroem tudo. Os colonos que sobreviveram vêm para Tinharé, Boipeba e Cairu. Francisco Pereira Coutinho passa a ter problemas na Baía de Todos os Santos, se manda pedindo pinico, desculpa o termo, lá em Porto Seguro. Quando retorna, é comido pelos tupinambás, né? É papado lá na... Comido mesmo, em cerimônia religiosa. Lá na ilha de Itaparica, e resultado, a Baía de Todos os Santos ficou alguns anos à mercê. Resultado, se o par do Morro de São Paulo deixou de existir, teoricamente, Ilhéus e Porto Seguro estavam naquele desespero, o que aconteceu com o Morro de São Paulo? Ficou isolado, né? No futuro, vem novos investimentos, já no século XVII começa a ter um combate maior, começa a acontecer uma assimilação com os Aimoré lá no sul, e o que acontece? Todos os investimentos da coroa passam ao largo do Morro de São Paulo. O Morro de São Paulo e Boipeba não recebem investimento. Você sabe que esse fato que você contou é interessante. Veja, Salvador, a Bahia, nasce livre. A Bahia não nasce portuguesa. Uhum. Caramuru, inclusive, não era português, né? Dizem que ele era galego. Dizem que ele era francês também. Espanhol. Ele era galego, ele era da Galícia. Uhum. E ele chegou lá com 2 ou 3 ou 4 europeus, só que ele se casou com a Índia. Então, ele acabou se entrosando com a comunidade local, a comunidade que existia ali, Tupinambá. E, na verdade, Caramuru faz parte da resistência aos portugueses. E isso é uma coisa que só Tomé de Souza consegue resolver, porque ele chega com uma tropa muito maior, 3.000 soldados, né? E aí Caramuru percebe que não vai conseguir resistir àquele cara. Mas, além disso, Tomé de Souza dá um jeito de reconhecê-lo e a Catarina, né, a Índia, como proprietários. E aí, de certa forma, ele compra aquela aliança. E aí começa a colonização portuguesa, tendo Salvador como capital. Isso tem a ver, provavelmente, nesses anos, as comunidades em Morro de São Paulo estavam vivendo, né? Mas as tradições continuaram vivendo. As tradições ali, ligadas à pesca, à mariscagem, à navegação em canoa, elas misturam a vida portuguesa original com a vida tupinambá. Eu, na verdade, não falei dos africanos ainda, porque os africanos chegaram depois, e eu estava dando uma ideia temporal. Nesse início, o palco, né, das ações é composto de colonizadores europeus, principalmente portugueses, e tupinambás, aimorés, gês, quer dizer, os povos nativos ou originais. Tem gente que prefere chamar de povos originais. Eu acho que é interessante o termo. Sim. A partir de meados do século XVI, aí começam a chegar os africanos, a grande maioria deles escravizados, né? 90%, 95% eram escravizados, mas alguns não. Isso é algo que deve ser dito também. Alguns chegaram livres,
porque eram cristãos desde a África. E a história é que os portugueses eles justificavam a escravidão pelo cristianismo, pela cristianização dos não cristãos. Era a forma que eles tinham, sei lá, de fingir que não tinham culpa ou algo assim, né? Os pagãos, né? Seriam os pagãos, então poderiam ser escravizados e ainda estariam fazendo algum bem a eles, porque, no fundo, eles conheceriam Deus e tal, tal, tal. No fundo, uma conversa mole para justificar aquela coisa injustificável. Mas aí chegam os africanos, e os africanos que chegam, eles são principalmente banto, angolanos e congoleses, principalmente no início da colonização. Os nagôs, os nigerianos, vão chegar mais pelo século XIX. Eu tenho desconfiança de que, em algumas regiões, principalmente nas ilhas, a presença congolesa acabou prevalecendo. Você tem algo sobre isso no seu levantamento? Você pegou algum elemento desse? Professor, a formação dos negros está dentro do que o senhor me orientou. É isso aí que o senhor está falando, né? A questão maior é difícil você fazer, até porque nos portos, eu estava estudando aqui o Fluxo e Refluxo de Pierre Verger, né? Que o senhor me orientou, eu comprei esse livro e venho estudando ele. Os negros eles já saíam de lá com suas origens trocadas, né? Então era feito de tudo para que os escravos que chegassem ao Brasil não soubessem quem era quem, quais eram as origens de cada um. Então as informações são muito escassas, são muito, até para quem faz levantamento precioso mesmo dessa documentação, não consegue ter uma precisão, né? Mas talvez por uma questão cultural, né? Por traços culturais que para a gente ficaram muito distantes, 5 séculos atrás, é difícil assim a gente identificar exatamente, até porque o Morro de São Paulo hoje basicamente não tem mais nativos, né? Não tem nativos mesmo do Morro de São Paulo, são pouquíssimos. Esse casal que vai falar aqui já que eu entrevistei, são pessoas queridíssimas a mim lá, pessoas que eu cresci em parte com eles, com a família deles. Eu tenho uma história com o Morro de São Paulo, né? Eu sou desde pequeno, frequento a região desde os 10 anos de idade. Então, é difícil a gente saber exatamente, assim, a não ser com uma pesquisa mais aprofundada, né? Mas sim, mas continue falando. A gente pode voltar a falar também sobre essas questões, a sequência dos séculos, né? Eu acho que a gente poderia colocar essa sequência de ocupação antes da quebra, né? Porque o que você está falando é que a modernidade ela vai quebrar a comunidade local. Sim. Ela de certa forma, agride a comunidade local. Na verdade, a comunidade local ela passa por 2 grandes transformações. A primeira quebradeira ela se dá pelo decreto de Dom Manuel, de Dom João III. Se eu não me engano, na foi colônia. Então, vamos falar dessa colônia. fase aí. Sim. Fale disso aí. Então, o rei, ele já na década de 40, se não me engano, início da década de 50, não sei se foi Dom João III ou já foi o próximo rei depois dele. Houve um decreto que proibiu, abaixo da Baía de Todos os Santos, de construir engenhos, né? Só teria engenho em Ilhéus, Porto Seguro e na Baía de Todos os Santos. Como Ilhéus estava passando por apuros lá com o Jaime Moré, e Porto Seguro o mesmo, a indústria açucareira, o lucro de Portugal, estava na Baía de Todos os Santos. Estava em Salvador e Recôncavo. Então, a coroa precisava de uma base estrutural que alimentasse a capital a metrópole, né, a capital da colônia. Então ficou do Morro de São Paulo para baixo restrito à produção de mandioca, de gado, de alimentos que sustentassem toda a máquina da indústria açucareira na Baía de Todos os Santos e Recôncavo. Esse primeiro decreto foi o primeiro decreto assim, que colocou o Morro de São Paulo, a ilha de Tinharé, Boipeba, essa região, numa condição assim de servir, de não ter prosperidade econômica dentro dos princípios do modelo socioeconômico que os portugueses trouxeram para cá, né? Que já era a nova sociedade que estava em vigor. Porque ele teria ficado em função do abastecimento, né? Exatamente. Mas sabe que, nesse sentido, Márcio, isso é até muito bom, porque, embora a riqueza estivesse na mão do plantation, a riqueza de dinheiro, né, o ganho de dinheiro
Eu tenho por mim, é uma hipótese que eu defendo, que as regiões que ficaram voltadas para a produção de alimento, e de fato essa região é uma delas, de Nazaré das Farinhas para baixo, ou seja, inclui a região de Morro, de Cairu, né, todo Camamu, tudo aquilo, né, acabaram virando regiões de pequenas propriedades. E, de fato, os senhores não eram tão ricos. O que significa dizer que a escravidão não era tão forte, porque eu tenho senhores, digamos assim, mais fracos. Eles eram mais fracos. No final das contas, isso acaba produzindo pequenos proprietários. Então, embora eu acho que o choque está na desarticulação da sociedade tupi. Eu nem digo da Aimoré, que a Aimoré está em plena guerra com os portugueses. Mas a sociedade tupi ela se desarticula e começa a rearticular-se todo o conjunto dos que sobraram, os índios que sobraram, os negros que estão aí e os brancos que fazem parte, eles começam a se rearticular no sentido da pequena propriedade. A propriedade que produz fruta, produz mandioca, pesca, salga peixe, desculpem, e que vai levar esses elementos via saveiro, né, via barco, para Salvador. Né? E também para os barcos que vão para o Atlântico, vão navegar, que precisam ser abastecidos. Então, esse primeiro momento é um momento que tem o aspecto de quebra, mas tem um aspecto de estruturação de uma sociedade menos submetida ao poder do grande senhor. O que vai fazer com que essa região chegue nas proximidades da modernidade com aldeões e vilas muito mais harmoniosas e numa convivência muito menos agressiva do que as regiões do Plantation, como Cachoeira, Santa Amaro da Purificação, a própria região do Recôncavo em torno de Salvador, onde eu tenho a impressão, eu acredito, eu penso, que o sistema era muito mais agressivo para com as pessoas que estavam submetidas. Será que isso tem a ver no que você percebeu? Sim, eu percebi o seguinte, principalmente, o senhor tem toda a razão, todos os povos de comunidades de pesca que existiam no litoral brasileiro, que não estão próximos do grande centro, distantes da capital, eles trazem consigo uma herança negra e indígena muito forte, muito forte. E o Brasil só começa a perder essas características conservadas, né, a partir da década de 80, com a chegada do turismo. E esse turismo ele tem um impacto muito forte, eu chamo de neocolonização, porque é uma transformação assustadora, de uma velocidade assustadora. A gente imagina que o Morro de São Paulo, até a década de 60, era um paraíso. Assim, os relatos que a gente vai ouvir de Dona Cecé e de Bada, principalmente Dona Cecé, ela fala sobre isso, de como era a Vila do Morro de São Paulo a partir do começo do século XX. Ela vivenciou a década de 40, a década de 50, a década de 60. Então, ela vai dizer como era. Então, assim, a gente tem que mostrar assim. Quer mostrar isso um pouco agora? Eu quero, na verdade, só fazer essa ponte do século XVI, que a gente está falando dos índios, falar um pouco dos negros, depois vieram os jesuítas, passar rapidamente para dar uma contextualizada. Fale um pouco da Fortaleza, dessas coisas. Então, século XVI chegaram os jesuítas ainda, 1560. Os jesuítas vieram com o propósito de catequizar. Eles tinham uma missão dupla. De um lado era catequizar e amansar os índios para o êxito do povoamento da coroa, e, por outro lado, eles entraram em confronto com os povoadores que estavam aqui, porque ambos tinham modelos de colonização distintos, né?
enquanto os colonizadores tinham a observação de querer transformar os índios em escravos, os jesuítas queriam ganhar as almas para Deus, né? Então, os jesuítas eles construíam as missões com o propósito de preservar as almas dos índios, de catequizar, de cristianizar, e eles acabaram entrando em confronto. Há um dado momento importante que Mendes Sá era dono de uma Sés-Maria, toda essa capitania hereditária aqui, ela passou para o nome dele. A capitania era das 12 léguas. E ele era dono de umas terras lá dentro do Rio Cachoeira, professor. A gente vai passar por lá ao longo da expedição. Vamos chegar lá na igrejinha de Nossa Senhora de Santana, no Rio do Engenho, que entra pela foz, né, da cidade de Ilhéus, corta por dentro da cidade de Ilhéus e vai para dentro das terras de Mendes Sá, onde ele produziu um engenho na época, no século XVI. Então, assim, o Mendes Sá ele doa essas terras para os jesuítas. E aí fortalece e aí estabiliza a vida dos jesuítas aqui na nossa região. E os jesuítas passam a povoar e a fundar diversas missões que foram se tornando cidades, né? Então, assim, por exemplo, Taperoá nasce de uma missão jesuítica, Camamu nasce de uma missão jesuítica, as cidades que estão por trás da Ilha de Tiaré, de Cairu e da Ilha de Boipeba, quase todas elas, incluindo Itacaré, são cidades que nascem de missões jesuíticas. Então, assim, esse ponto é importante na formação desse bolo inicial da formação da sociedade. E, dentro dessa visão, a importação de negros escravizados para o lado de cá era muito menor. E os negros escravos nessa região também tinham algumas regalias que os negros dos engenhos, né, daquela correria lá de produção de açúcar, né, não tinham. Os negros da região aqui, que é o do que o senhor chama, e Cátia Matoso chama de Interlândia, esse nome eu nunca esqueci, aprendi também esse, eles tinham regalias de navegação, eles aprenderam, misturou um pouco da arte de produção de navegação africana com indígena, com portuguesa, tanto é que essa nossa região de Tinharé, Cairu e Boipeba, até hoje, é uma região famosa de estaleiros, né? De produção de embarcações de grande porte. Lá se produziam caravelas, embarcações naus, galeões, né? As escunas famosas são lá, aconteceram, muitas são produzidas lá até hoje. É uma cultura que está se perdendo com o tempo, em função da tecnologia, dos cascos de fibra, né? E também de você não poder mais tirar pau da floresta, né? Madeira, não tem mais madeira para produzir embarcações de grande porte, né? Acabou, né? Então, esse momento aí, século XVI, acontece uma coisa importante que faz com que o século XVII já, com que a coroa resolva construir um forte no Morro de São Paulo. Primeiro, é a invasão holandesa, né? 1624, a primeira esquadra chega e, antes de atacar Salvador, ela aporta no Morro de São Paulo. Isso é um fato muito importante. Ela aporta pacificamente. Você vê que a vila de Morro de São Paulo não tinha proteção alguma, né? Os holandeses chegaram lá, se não me engano, com 25 embarcações de grande porte, cheio de soldados, cheio de chumbo, e fizeram repouso lá antes de atacarem Salvador, na Baía de Todos os Santos, e tomarem Salvador, e depois tomaram Pernambuco e tantos mais, mas chegaram primeiro no Morro de São Paulo. Anos depois, outra esquadra esteve no Morro de São Paulo. Piratas, corsários, o Morro de São Paulo era repleto disso. Tem muitas lendas, tem muitas histórias, e eu pretendo estar examinando algumas coisas. Deve ter uns tesouros enterrados afundados por lá. Com certeza, não tenha dúvida disso. Não, mas você não vai achar tesouro de caiaque, não. Mas eu posso achar mergulhando. Então, professor, o resultado disso tudo aqui, mandam construir o Forte do Morro, que começou a ser construído no começo do século XVII, levou quase 100 anos para ser construído inteiro, e aí militarizam a Vila do Morro de São Paulo. A Vila do Morro de São Paulo, pela posição estratégica, tem uma importância muito grande, tanto para o sul como para o norte, né? Tanto para a Baía de Todos os Santos, para guarnecer a Baía de Todos os Santos, como quem vinha do sul, no caso, os galegos, né? Os espanhóis que vinham, que também estavam naquela disputa lá do Rio da Prata, lá do extremo sul, da América do Sul, e para o norte, para guarnecer a Baía de Todos os Santos. Então, fundaram aquele forte, que é o forte chamado Tapirandu. Tem alguns fortes. Esse forte, no começo do século XVIII, ele já era a maior fortificação da Bahia, uma das maiores do Brasil. Eu tenho lido aqui que ele tinha uma média de 185 soldados. Isso influenciou muito na formação da Vila do Morro de São Paulo, porque com a chegada dessa militarização e da construção do forte, a Vila do Morro de São Paulo ela passa também, além de alimentar
a Baía de Todos os Santos e a indústria do açúcar, ela passou a militar também todos os militares da Bahia, do Morro de São Paulo até Salvador. Imagina isso aí. A produção de farinha, de gado, de tudo que se produzia na região, para alimentar tanta gente, e um monte de soldado também estava trabalhando lá, né? Então, foi um momento assim de apogeu de vila. O Morro de São Paulo ele tem esse momento de boom. Já no século XIX, passando um pouco mais adiante, o Morro de São Paulo recebe a visita de Dom Pedro II e da Imperatriz, Teresa, alguma coisa, que eu não lembro o nome dela. E foi em 1852, se eu não me engano. Eles até ficaram hospedados no Casarão, que hoje é uma pousada na praça principal da Vila do Morro de São Paulo. Pronto, depois que o imperador foi embora, a gente tem a transição do Brasil Império para o Brasil República. Agora perceba, Márcio, Uhum. que a visita do imperador traz um precedente em relação ao veraneio. Sim, Porque se até o imperador passou uma noite, um dia, não sei, em Morro, sim. as pessoas começam a noturno. entender Morro como uma alternativa para veraneio. Sim, Embora seja bem diferente o veranista ele é um estrangeiro em relação à comunidade original, mas, de alguma maneira, ele procura se misturar com ela, ele interage com ela. É diferente o veranista do turista mesmo, que vai chegar depois, né? uhum. E antes da gente falar da fase moderna, eu queria colocar para você algumas colocações aqui do pessoal que está assistindo. Ótimo, muito bom. Então, veja, primeiro eu queria dizer que Cruyff, Freitas Meu colega nosso. e o pessoal da Bahia Terra Turismo e Eventos Opa! desejaram para você aí uma boa noite. Boipeba Dali também, o pessoal do restaurante Boipeba Dali, certo? Sérgio Palma, Mariana Coutinho, enfim, Livanete, sua tutora, um monte de gente desejando aí boa live e tal. Pá. Depois de algumas pessoas que fizeram isso, Mônica Castro faz Colega uma também. pergunta. Ela pergunta: Morro de São Paulo, Boipeba e outras são parte de Cairu? Guarde aí a sua resposta. Porque ela tem dúvida de qual é o município. E, de Sim. fato, tem uma dúvida, né? Porque Cairu é antiga, Valência é antiga, as duas são antigas, as duas estão perto, então é algo que merece um esclarecimento, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Nós temos Aventurismo Natureza, deve ser um grupo, né? É o nosso parceiro lá na Chapada Diamantina, nosso Parceiro guia, da Chapada, isso? Fernandinho, o cara que mais conhece o Parque da Chapada nessa Bahia. Ele está elogiando chamar de nativos os grupos, né? Os grupos originais, de ocupação original. Tá? Murilo, que é um historiador, colega nosso, ele está falando que A Força da Escravidão, Ilegalidade e Costume no Brasil Oitocentista, de Sidney Chayub, é um livro recomendado para se estudar essas coisas. Aventurismo Natureza, ele pede para você explicar por que o nome é Morro de São Paulo, anota aí. Muito bom. Murilo diz que entre São Francisco do Conde, Santo Amaro e Cachoeira também existiam pequenas propriedades, segundo Schwartz. É verdade, Murilo. Sim. Mas, ao lado das pequenas, nesses haviam as grandes e os grandes senhores. Enquanto que Nazaré, Morro de São Paulo e tal, os grandes senhores, eu acho que não eram tão grandes, de fato. Não havia cana-de-açúcar, né? Em grande quantidade. São essas as interações, por enquanto. Então, conte aí. Bom, só uma coisa importante: existiu lá em Cairu um homem chamado Sebastião da Ponte. Esse era um grande senhor. Tanto é que o único engenho que continuou em funcionamento após o decreto foi o dele, o decreto do rei que proibiu a construção de engenhos. Esse cara, inclusive, tem uma história importante. Ele construiu o primeiro curral da Bahia, né? Se duvidar, o primeiro do Brasil, que está ali na ponta do curral, onde tem um atracadouro hoje que atravessa para o morro, né? Lá ele construiu um engenho também. E eu gostaria muito de achar essas ruínas ali, sei lá, nem que seja o assoalho,
que eu sei que teve engenho ali. Você vai Né? ter que evoluir de historiador para arqueólogo, mas tudo bem. Também, a arqueologia está na minha lista aí, um dia eu chego. Quem sabe você acha um tesouro desse aí. Não É, esqueça dos mais pobres e então tal. a gente teve Sebastião da Ponte, que era um cara muito rico e que também e praticamente foi o patrono ali de Cairu, né? Bom, respondendo Mônica, assim, Cairu é uma ilha, né? É um arquipélago de 26 ilhas, chamado Arquipélago de Tiaré. Né? Tudo é município de Cairu. A sede é Cairu. São 3 ilhas grandes habitadas. Cairu, a ilha de Tiaré, onde está a Vila do Morro de São Paulo, e a ilha de Boipeba. E um monte de outras ilhotas de mangue que estão ali por trás, naquela região ali que é muito rica em manguezal. Então, a sede é Cairu. As outras ilhas são distrito de Cairu. Valência acabou ganhando a fama porque, historicamente, o acesso ao Morro de São Paulo nos anos 80 e 90 se dava por Valença. Né? Então, Valença acabou recebendo essa riqueza e Cairu perdeu por uma questão de posição geográfica. Mas com o tempo, com a tecnologia, hoje a navegação é direta. Você chega em Morro de São Paulo por vários lados, né? O acesso melhorou. Em relação à pergunta de Fernando, eu estou tentando lembrar aqui a pergunta dele, professor. É o da Aventurismos. Eu não tomei nota, não. Você quer saber a outra pergunta? A pergunta de Aventurismos, Ele pede para você explicar o nome Morro de São o Paulo. nome do Morro de São Paulo. Bom, é difícil a gente bater firme, né, nas coisas, mas eu vou seguir aqui a linha dos cronistas do século XVI, né, e também de alguns historiadores e algumas pessoas que publicaram livros e que fundamentam seus livros em alguns autores. Então, assim, a informação mais preciosa que chegou nesse sentido é que Pero Lopes de Souza, o irmão de Martim Afonso de Souza, naquele primeiro relato escrito, quando chega no Morro de São Paulo, em 1530, eles chegam no Morro de São Paulo no dia de São Paulo. E como era costume dos portugueses batizar o nome dos lugares com o nome do santo do dia, tanto é que quase todo o Brasil, do litoral brasileiro, foi batizado com nomes de santos, com exceção da ilha de Canané, que ninguém sabe por quê, lá em São Paulo, que tem o nome de Canané, não é nome de santo algum. Mas todos os outros lugares onde os portugueses chegaram no litoral brasileiro são batizados com nomes de santos. Então, aquele morro enorme não foi batizado o Morro de São Paulo, não era a ilha já era batizada com o nome de Tinharé, e os portugueses assimilaram esse nome. O Pero Lopes de Souza ele deu o nome de Morro de São Paulo àquele morro, que é onde está aquela falésia alta. Né? E como a vila nasce ali, aquela vila ficou batizada com o nome de Morro de São Paulo. Tanto é que as pessoas acham que o Morro de São Paulo é a ilha, porque o Morro de São Paulo ficou famoso. Né? É um lugar que abriu para o turismo internacional. As pessoas pensam que estão indo para o Morro de São Paulo, mas, na verdade, o Morro de São Paulo ele está inserido na ilha de Tinharé, junto com outras comunidades, como Galeão, que é uma comunidade muito antiga, que está virada para o rio, a partir de dentro da ilha, a parte fluvial. Você tem Garapuá, tem o Zimbo, tem Canavieiras, tem algumas comunidades na ilha de Tinharé, além do Morro de São Paulo. Tem a Gamboa, são comunidades menores. É isso aí, está respondido. Tá certo, tranquilo. Então, agora eu acho que a gente pode partir para a última etapa. Eu vou fazer uma introduçãozinha, até porque eu conheci o Morro de São Paulo nos anos 70. Que privilégio, hein? Então, eu ainda vi o Morro de São Paulo ocupada por alguns veranistas e pelos tais hippies. E era outra qualidade, tá? Tinha uma padaria em Morro de São Paulo que, sinceramente, é a melhor padaria que eu já comi pão na minha vida. Eles faziam o pão de forma artesanal, num forno de barro, um negócio que tinha, parecia uma torre de barro que tinha lá no meio. E era um evento social. Na hora que aquele pão ficava pronto, lá pelas 3 horas da tarde, sei lá, ou era de manhã, não sei exatamente o horário, mas eu por 2 ou 3 vezes, saía do acampamento e ia lá, porque eu fui acampar, né? E ficava todo mundo em volta daquele pão que saía. Eu juro para você, não tem nenhum restaurante de morro hoje em dia que tenha a qualidade de comida que aquele pão dava naquela época. Acredito. Fora que o que tinha mesmo era pescador. Quer dizer, eu ainda peguei Morro de São Paulo sendo basicamente uma ilha
uma vila de pescadores que tinha alguns veranistas e uns acampamentos de hippies com 3 ou 4 estudantes, tipo eu, certo? E eu acho que foi a melhor coisa que eu já conheci na minha vida. Imagino. E piorou, né? Eu assisti Morro perder qualidade. É interessante, uma segunda colonização, como você falou, né? A modernidade é muito destruidora. Então, sua vez, conta aí. Bom, essa ponte aí do século XIX para o século XX vem com as tecnologias, né? Estrada de ferro, energia elétrica, toda essa condição de transporte que mudou a história do mundo, a industrialização, ela chegou aqui também. E, naturalmente, que os grandes centros, né, o cacau já estava bombando lá em Ilhéus, né? Então, você já tinha alguns pontos do litoral baiano que tinham atraído investimentos onde circulava a riqueza. Que dessa prosperidade do açúcar vieram outros movimentos. Quando nós chegamos no final do século XIX, esses centros eles já atraíam todo esse investimento. E o morro estava lá quietinho, ele perdeu a importância. Né? O Brasil deixou de ser império, o forte foi desativado, não tinham mais militares, né? A parte não existia na Ilha de Tiaré uma grande riqueza, uma grande produção, não tinha engenho de açúcar, não tinha nada. De alguma forma, essas terras foram herdadas pelas famílias descendentes de todo esse processo. A gente pode dizer assim, uma mistura aí de brancos, principalmente portugueses, tupinambás e negros, que a gente também precisa entender a origem desses negros. Quem são eles? De onde vieram? De qual tribo eles eram? Que sociedade? Qual cultura que eles trouxeram? Isso requer uma profundidade de pesquisa muito mais... Eu não chamaria de... Eu não perguntaria de qual tribo eles vieram. A ideia de que a África tem comunidades tribais é contestável, viu, Marcos? Sim, sim. Isso é É uma verdade. coisa... Podemos falar de qual reino, né? E mesmo os tupis, aonde você pode associar melhor a questão de tribo, né? Na verdade, os tupis não, os nativos, eu não sei se o conceito de tribo é muito defensável. Isso é algo que a gente tem que guardar para não acabar repetindo, né, Sim, professor, está soluções certo. étnicas de uma Europa colonizadora. A gente tem que ter cuidado com as palavras, né? Isso tem toda a razão. Mas conte aí, conte aí. E, na verdade, a África tinha reinos, né? Mas tinha tribos também. Enfim, então, assim, essa ponte, ela se dá. Quando se chega aí no começo do século XX, o que restou do Morro de São Paulo, de todo esse processo colonial, foi uma comunidade de pesca, na qual Dona Cecé, filha, e Bada também, eles vão falar para a gente. Já na década de 30, começa a questão dos veranistas, né? Vindos de Salvador, de pessoas que tinham dinheiro, chegavam no lugar e se apaixonavam e compravam uma casinha e ficavam ou vivendo por lá ou iam lá de vez em quando, com a embarcação de saveiro, ou da forma que dava para chegar na época, com a embarcação que tinham na época. Qual foi o momento assim verdadeiramente de transição? A partir dos anos 60, com a chegada dos hippies, porque os hippies trouxeram visibilidade, o mundo já estava diferente, as comunicações já estavam diferentes, estavam chegando já tinham rádio, já tinha televisão, então você já tinha como estar filmando o lugar e pessoas já conseguiam ver uma comunicação mais integrada, né? Então os hippies, eles fizeram papel assim, digamos assim, de um passarinho polinizando o plantio do novo momento que chegaria no Brasil, que é o turismo que vem na transição da modernidade para esses lugares. Alguns lugares passaram por transições de indústria, nós vamos passar por isso aí ao longo do litoral brasileiro nas próximas lives. E outros lugares tiveram a transição para a modernidade exclusivamente do turismo, que é o caso do Morro de São Paulo. Vamos botar a Dona Cecé e Bada aí para falarem, que aí eles contextualizam bem a história do morro no século XX e a gente Põe depois aí. fala um pouquinho mais. Certo, Márcio. Beleza? Beleza. Criança, né, Tá dando para ouvir aí? Você não compartilhou o som, não. Tá. Na verdade, você não compartilhou nada, a imagem também não. Tá, beleza. Espera aí. Bote o botão verde de novo, aquele mesmo processo que você fez naquele momento. Porque eu estou botando no ponto do filme aqui. Ah, tranquilo. Vamos lá.
criança, né, brincava na rua, não tinha água, não tinha energia, a água era pegava de balde, energia de gerador. Antes não tinha gerador, depois dos anos começou o gerador, era velas e candeeiro. Dia de gás, era gás. E era muito bom, porque a gente brincava, a gente se divertia, a gente ficava na rua, não era calçada, não era nada, era de pedras. A praia, não existia praia, era só a primeira praia, a segunda não existia, era muito coqueirais, muitas fazendas coqueirais, não existia praia, nada, 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 barraca, nada. Era antigamente mesmo, dormia de porta aberta, como já falei, muita coisa. A gente, de noite, não se preocupava em deixar a maçã andar, deixar a porta aberta, não tinha ladrão, não tinha traficante, não tinha nada. Nada. E o morro era muito bom. Tanto para criar filho, como para a gente morar, saúde muita, para dar e vender. Eu era menina, mocinha, brincava bastante, só não saía muito de noite, que minha mãe, o pessoal antigamente não deixava. Mas minha mãe sempre foi uma mãe exemplar, uma mãe adorável. Meu pai também, vivi pouco com meu pai, que meu pai era doente, derrame, morreu cedo, 48 anos, quando meu pai morreu. Mas graças a Deus minha mãe conseguiu nos proteger e nos criar. De pescaria, lenha na cabeça, água na cabeça para vender água, lata de água, pescaria, muita lenha na cabeça. Eu já peguei muitos feixes na cabeça de água, de lenha, para vender para padaria São José Preto. Na Fazenda Caeira tinha um terreno, por isso que botou o nome Fazenda Caeira, que tinha um terreno que a gente fazia cal. Pegava pedra no cesto e levava a fazer cal. Eu era tão pequena, magrinha, que minha mãe sempre botava 3 pedras, me lembro como hoje. As minhas irmãs botavam um monte de pedra na cabeça. E eu botava 3 pedrinhas no cestinho. Meu pai fez um cestinho, meu pai era carpinteiro. Fez um cestinho assim de palha para eu botar na cabeça. Aí eu chorava que era cestinho de palha, mas eu botava na cabeça para ajudar minha mãe a fazer mais ele uma caeira. Tocava fogo, você sabe o que é caeira, né? Tocava fogo, botava lenha embaixo, as pedras em cima das lenhas, muita pedra, cobria com terra, com areia, que era areia, e tocava fogo. 3 dias a gente ia ver, tinha carvão. Aí vendia, aí ia catar aqueles carvão para vender para as pessoas que cozinhavam de carvão. Aí eu chorava muito quando não gostava muito dessas coisas, minha mãe botava a trabalhar, que era necessidade. Meu pai morreu cedo, porque no bom minha mãe nunca me deu para ninguém, e a gente ficou trabalhando. Eu casada com ele, aí comecei a trabalhar também. Mas antigamente era assim, era poucas casas. O Morro de São Paulo só tinha 6 casas na praça. Descendo até a última casa, era a última casinha da beira do rio, que não vendeu até hoje, do Rodolfo, que até hoje está lá. Era a última casa que era uma casinha pequenininha. A gente ia jogar bola, ele jogava bola, todo mundo jogava bola, os pequenos, ele não era casada. A gente ia brincar de areia e tomava banho no rio, já vinha tomado banho no rio. Era um rio ali que tomava banho. Já vinha de sabão e tudo ali. Rio da praia. E vinha embora para casa. Quando era assim, a gente ia para Fonte Grande, tomava banho na Fonte Grande. E aquela Fonte Grande sempre tomou banho, lavou roupa, lavava prato, tratava peito, tudo ali, que descia a água toda, tomava banho na Fonte Grande. Muito bom. Tinha uma avó que minha mãe fala, aí já era a bisavó, né? Bisavó, tataravó, que ela saía pelos matos gritando. Aí mãe que era índio. Tanto meu bisavô como minha bisavó. Ela bem morena, com os cabelos pretos, lisos. E saía, e aí tinha umas negras da costa. Tia Lica, a gente chamava Tia Lica, e Tia Maria, a nega da costa mesmo, aquelas negonas da costa. Dizendo que era filho de negra da costa. O que a senhora chama de negra da costa? É aquelas negonas que carregava tudo na cabeça e às vezes falava aquelas línguas que a gente não entendia. Aí Tia Lica, a gente veio aqui falar a língua. A gente, porque não sabia de nada, respeitava, não sabia. Aí fala aquela língua dela. Isso, ai, Tia Lica, eu não sei o que é isso não. Se você me responder, isso era a resposta para os mais velhos, você sabe disso. Tudo que falava era a resposta para os mais velhos. Então ela dizia a minha mãe batia. Respeito mais velho. Não era terreiro assim, era quando bezinho, batuque.
Batuque. A casa sempre fazia aqueles batuque, batuque, batuque. A gente ia, a gente dançava no batuque. Mamãe deixava, que é tudo amigo, né? Era uma família só, amor, era uma família só. Não tinha fonte grande, não tinha nada. Tinha essa vila aqui e para lá, só que tinha. A história da guerra minha foi muito bonita, ela me contava chorando, muito bonita. Ela tinha tido a primeira filha dela, pegou o restinho da guerra. Foi quando o navio, o submarino detonou o navio. O submarino veio até aqui fora da barra do Morro de São Paulo e detonou o navio. Foi quando as pessoas foram resgatar, uns morreram, uns desapareceram. A Vila Nossa da Luz, que essa vila ainda é Nossa da Luz, que ia acolher o povo fraco, não tinha nada. Aí veio a escuna de Valença, que veio pegar todo mundo para levar ao hospital de Valença. Resgatado, e também as pessoas que vinham, as famílias, vinha a família no navio, fugido de lá da guerra. Aí foi quando parou o farol, o dono, o que tomar conta do farol foi, desligou todo o farol e ficaram uma semana sem acender nada no Morro de São Paulo. De dia, mas de noite, ficar todo mundo quieto dentro de casa, minhas tias, ficar tudo quieto, papai, meu avô botava gente para casa, ficar tudo quieto e apagava todas as luzes. Para não ver um triste, porque ele queria detonar o Morro de São Paulo. Porque ela é alto. Para ele lá é alto. E é alto mesmo. Você vem em Salvador, você vê. Era bem mais gostoso do que hoje. Não para ganhar dinheiro, mas a liberdade bem melhor. Tinha um geradorzinho que seu Elesbão tomava conta, mas quem trabalhava para botar para de noite ligar para ter energia era Bada. Quando chegava 10 para as 9, eu dava o primeiro sinal. 5 para as 9, eu dava o segundo sinal. Quando chegava 9 horas, eu apagava. E aí o pessoal, com sua xícara ou com sua, tá entendendo? Sua lata de leite ninho com a alcinha e uma vela dentro, tá entendendo? Acendia para estar passeando, andando pela rua. Era muito gostoso. A gente largava tudo aí aberto, tudo à toa. Ninguém bulia em nada. Tudo tranquilo. Não tinha calçamento. Era areia pura. Era muito gostoso. Depois vieram a época de 70, começando a chegar o turismo. Começando a chegar e muitos comprando várias coisas, os nativos saindo, que vendia as coisas, e aí começou a crescer, e começou o turismo crescer, e começaram a desmatar, vender os terrenos e desmatar tudo para fazer casa, e hoje está no que você está vendo. Cresceu muito o turismo, a gente, cada dia que passa, enche. O prefeito botou uma taxa logo ali de R$ 15, e aí foi crescendo e enchendo o bolso de dinheiro, muda de prefeito, troca de prefeito, e hoje está a taxa de R$ 20 para você subir. Terminou? Terminou, professor. Tá bom. Então, descompartilha aí. Stop share, né? Hein? Ok. Isso aí. Não,
É muito interessante. Eu até vou, antes de você comentar, eu vou fazer umas colocações aqui para lhe provocar. Sim, eu não esperava o contrário, não. O interessante várias coisas interessantes, mas o casal, né, lembra dos índios, dos Muito. africanos, inclusive eles próprios. Você não sabe se são índios, se são africanos, se são portugueses, não é? Quer dizer, no final de 3, 4 séculos, todo mundo morando junto numa ilha, meio que misturou tudo, não é? E como Uhum. eles não eram ricos, quer dizer, não havia nenhum grande senhor, nenhum proprietário assim diferente, no final forma-se uma comunidade popular, né? Uma comunidade popular ali com características subsistência, né? Uma coisa que não tem aquela exploração de um território senhorial da Baía de Todos os Santos. Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto importante que eu achei é exatamente que eles parecem ser descendentes dos mais antigos grupos que estão aí. Se duvidar, eles nem lembram mais quem é que chegou ali primeiro, mas eles só sabem que são dali, né? Seria muito eu lembro, quando eu fui lá, só tinha a primeira praia ainda para banho. A primeira praia que era a praia. A segunda praia ainda era uma coisa meio de uma fazenda lá. Eu até fui na segunda praia, mas era uma coisa assim, era uma aventura aí na segunda praia. Não era uma coisa normal, a segunda praia. E que línguas africanas eram essas? É que é interessante. Sim. Será que era uma língua banto, um quibundo, uma coisa assim? Será que era uma língua iorubá? Isso você consegue descobrir se você pegar alguns nomes africanos comuns na ilha, que aí você vê se eles têm que tipo de palavra é usada, né? De que língua seria. Então, é possível isso. Por fim, a última coisa, falou da expulsão dos nativos. Uhum. Saíram da ilha ou saíram de Morro e foram para, como é o nome daquela outra vila que tem ali? Gamboa, Gamboa. Ou será que Jimbo. se perdeu mesmo? É isso aí. Minhas perguntas são essas. Depois eu vou perguntar de novo o que o pessoal da audiência está querendo ouvir aqui. Tá, eu vou começar pela última, que as outras eu não anotei, não. É. Mas vamos lá, eu estou aprendendo esse processo aí. Assim, essa saída dos nativos que Bada fala é a venda das suas propriedades. A venda das propriedades. Eu cheguei no Morro de São Paulo a primeira vez em 1990. E eu tenho essa família como minha família, né? Eu cresci em parte da minha adolescência com os filhos deles. Dinho é o mais velho deles, Odinei, Thaís e Osni. Principalmente Dinho e Odinei, que são surfistas também. E a gente cresceu surfando ali na Pedra do Moleque, na primeira praia do Morro de São Paulo. É uma onda que eu adoro. E eu tenho uma relação assim de amor familiar a eles, né? Por isso que, além de eu entrevistar eles, também por entender que eles são, eu não conheço um outro casal de nativos com tanta profundidade na ilha do Morro de São Paulo. O Bada ele foi considerado o delegado da ilha durante muitos anos, porque ele tinha autonomia do delegado de Cairu para exercer a função de delegado na ilha. Era um homem de alta patente de respeito. Então, tem até algumas histórias que não cabe trazer aqui, mas assim, era um homem de muito respeito na ilha, era um homem que botava ordem e todo mundo respeitava. Ainda respeitam, né? Ainda respeitam, os poucos que conhecem ele. Então, assim, o que se perdeu no Morro de São Paulo dessa época que Dona Cecé fala e que Bada fala para cá, é que o turismo foi chegando sem controle. O fato de ser uma ilha significa que era possível que tivesse um controle maior. O fato de estar recebendo um grande dinheiro, um grande fluxo turístico, também faria com que o Morro de São Paulo pudesse ter uma ordenação melhor, uma distribuição de riqueza melhor, uma organização social mais equacional, né? E, no entanto, não aconteceu isso, né? A gente vê que por trás de lugarejos como o Morro de São Paulo, você vai remar todo esse litoral brasileiro e você vai ver a réplica do Morro de São Paulo em todo o litoral. Esses lugarejos eles são administrados por municípios com a política que vem de uma herança do coronelismo.
a herança dos engenhos, a herança dos colonizadores, a herança dos donatários. E as políticas elas vão mudando, mas o domínio continua o mesmo, nas mãos das mesmas pessoas. Né? O Brasil colônia deixou de ser português, depois veio o Império, depois veio a República, e os poderosos continuaram os mesmos poderosos. E quando veio a democracia, os poderosos continuaram se elegendo da mesma maneira. E as políticas públicas que se praticavam não eram políticas públicas que protegiam a sociedade. Eram políticas públicas que atraíam dinheiro e embolsavam o dinheiro, como o Bada falou ali com uma certa delicadeza, eu não vou ser tão delicado como ele, embolsavam mesmo dinheiro e o morro enriqueceu o bolso de muitos. E hoje você vai no Morro de São Paulo, você não vê mais família nativa. A Ilha de Tinharé tem famílias nativas na Gamboa. Alguns desses nativos que foram vendendo suas casas foram para Gamboa, outros foram para um bairro chamado Zimbo, que é um bairro muito antigo, que hoje está, de certa forma, favelizado. Tem uma outra comunidade chamada Nossa Senhora da Luz, que é a comunidade do Nossa Cefala, que hoje é onde fica um bairro chamado Buraco do Cachorro, que é uma favela mesmo, uma urbanização do pior tipo. Então você vê assim que todas, mesmo sendo o Morro de São Paulo um lugar preservado, que chegou até os anos 70, preservado de toda essa confusão que foi a nossa colonização, né? A formação da nossa sociedade, tardiamente a sociedade chega lá, através da modernização, através do turismo. E numa velocidade assustadora, consegue transformar um paraíso perdido num shopping center, porque o Morro hoje é um mega shopping center, com hotéis de altíssimo padrão, mas com perda de identidade cultural, sem identificação cultural, sem prática social. Então, assim, a maior riqueza que a gente tinha no Morro de São Paulo, eu falo porque eu ainda presenciei isso nos anos 90, era a cultura. Então, assim, hoje o Morro de São Paulo ele não tem mais cultura. Assim. A gente vai no Morro de São Paulo, não respira mais a cultura do Morro de São Paulo. Para quem procura um turismo só para curtir uma praia, para curtir uma noite, uma balada, é o melhor lugar do mundo. Mas para uma pessoa como eu, que procura cultura, vivência, é um lugar que perdeu muito a sua identidade. É uma tristeza muito grande eu estar falando isso, porque é um lugar que eu tenho uma identificação histórica e familiar. Eu me sinto um nativo do Morro de São Paulo, não nasci lá, mas cresci lá e tenho muito da cultura desse lugar comigo. Né? E se eu puder, de alguma maneira, contribuir para que o Morro de São Paulo possa resgatar algo dessa cultura que se perdeu ou que está se perdendo, que ainda tem algo, historicamente, né, com projetos, no futuro eu tivesse a oportunidade, eu tenho a certeza que eu farei. Desculpa eu me prolongar, porque eu tenho é emocionante falar para mim do Morro de São Paulo, eu esperei por esse momento, né? Eu lembro que eu conversava com o Dinho há 25 anos atrás, eu dizia para ele que um dia eu ia estudar a história do Morro de São Paulo. Né? E hoje eu vou inteirar 45 anos e estou começando a estudar a história do Morro de São Paulo. Então é uma coisa que talvez não exista outro lugar desse Brasil que me emocione tanto e que me fez sonhar a vida inteira com essa oportunidade de estudar essa cultura. É uma pena que cada dia que passa a gente tem menos chance, porque as pessoas estão morrendo, os idosos estão morrendo. Eu lembro que a mãe de Dona Cessé, ela te contava muitas histórias, eu ouvia muitas histórias dela, mas eu não tenho memória. Eu era adolescente, tinha 17, 18, 20 anos. Eu não tenho como guardar, não guardei, não filmei na época. Ela contava muitas histórias. Ela podia trazer detalhes sobre culturas negras que viviam lá, de línguas, de tudo. Ela sabia muita coisa. Eu lembro até que na missa de sétimo dia ela estava lá na igreja, Nossa Senhora da Luz, eu estava lá com a Dona Cessé, na missa de sétimo dia dela. Mas é isso, professor. Então, Morro de São Paulo, esse primeiro lugar foi escolhido a dedo, eu tenho um carinho muito grande. Não foi à toa que eu escolhi fazer a abertura, né, do nosso trabalho lá, tem a ver com as minhas questões pessoais. O microfone está Estou desligado. ficou mudo. Aí, Deixa agora. eu ver o que mais o pessoal está trazendo aqui para você. Certo? Eu acho que tem alguém chamado DJ Mupa. DJ Mopa, é meu parceirão de fotografia, pega onda comigo, meu amigo. Ele quer que você diga pontos positivos e negativos dessa ocupação externa da ilha de Tinharé. Anote aí, para você não esquecer.
Bahia Terra Turismo e Eventos acha que a padaria que eu me refiro é a padaria de Seu Bozinho. Olha, eu não sei se era, eu sei que eu conheci o cara e conheci a fábrica de pão dele, a padaria dele, e eu nunca vi nada igual. Mas eu conheci ele, certo? Eu não esqueço a figura. É uma figura muito interessante. Eu espero que alguma coisa ainda reste daquela comunidade original, porque, de fato, turista enche o saco. Deixa eu ver o que mais aqui. Murilo dizendo que pegou os anos 70. Ah, Bahia Terra Turismo está querendo que você explique o nome de Boipeba. Eu acho que aí já é spoiler demais. É melhor a gente dizer a ele que o próximo programa vai ser sobre... Vai ser sobre Boipeba. E a gente aí Viu? vai... Guarda aí, Felipe. Você venha de novo no próximo, viu? Que é para poder... Felipe é meu parceirão, rapaz. É meu parceirão da Bahia Terra. É o dono da agência que eu trabalho hoje. Então, turística. pronto. E ele é praticamente o nativo do Morro de São Paulo. Ele chegou pequeno no Morro, cresceu no Morro, e a gente tem essa ligação aí. Mônica Castro está dizendo que chegou em Boipeba em 2015 e achou um paraíso. Imagine, Mônica, se você conhecesse antes. Imagine. Certo? Mas tudo bem. Murilo está falando que houve um naufrágio de petróleo nos anos 20. Bahia Terra, o seu parceiro, está perguntando se você pode falar alguma coisa sobre o naufrágio da Ponta dos Castelhanos, se você tem essa... Outro spoiler. Não, Calma, Felipe, vamos chegar em Boipeba vai no ficar próximo para outro episódio. programa, né? Certo. E ele também está dizendo que lembra da infância dele, das lanchas Bonança de Beda, De que Bada. fazia transporte de violência. Se duvidar, eu fui numa dessa, viu? Foi, com certeza. Só tinha esse caminho. Fui numa dessa. Não tinha outro, não. Alguém está dizendo aqui que você é sábio. É Sou Osni, não. Osni Santos. Diz Meu que suas amigo. palavras são sábias. Eu sou um aprendiz. E Danilo Viana está dando parabéns aos professores. Por conhecer a nossa história é necessário e libertador. Rapaz, eu acho que é por isso que tanta Meu primo. gente quer que a gente fale de história. É por isso. É libertador. Palavra História não positiva. combina com opressão, não. Nem Então, com mentira, né? nem com mentira. Conte aí, Márcio, suas provocações foram essas. Essa questão da ocupação, a pergunta que Mopa fez, DJ Mopa, ela é muito pertinente, né? Houve um dado momento que essa ocupação, o fato do Morro de São Paulo estar nos primórdios também. O Morro de São Paulo foi pioneiro em tudo, né? Pioneiro na primeira vila da Bahia e também foi a primeira vila neocolonizada, praticamente, né? Digamos assim. Então, assim, o turismo chega ao Morro de São Paulo primeiro. Chega ao Morro de São Paulo e torna-se um turismo potente primeiro. Muito antes de Praia do Forte, antes de Porto Seguro, antes de Trancoso. Então, assim, a primeira vila turística da Bahia, né, que ganhou proporções internacionais, reconhecida internacionalmente, foi o Morro de São Paulo. Isso trouxe prós inicialmente, porque imagine os nativos vivendo numa vila cuja vila tinha 7, 8, 10 casas de uma mesma família vivendo de pesca sem energia elétrica. Eles tinham fartura, mas não tinham para quem vender peixe. Tinha saúde, porque eles comiam bem. Mas tinham dificuldades, né, da falta da tecnologia. Né? Quando a gente fala de neocolonização, é isso. Então veio a tecnologia, vieram os gringos, veio o dinheiro, e eles se deslumbraram. Não tinha nenhuma referência anterior ao Morro de São Paulo que pudesse mostrar para eles os riscos que o turismo depredatório, que esse turismo agressivo, sem um controle municipal, sem um controle estadual, sem lei, sem fiscalização, sem regulamentações, ocasionasse. Fora o tráfico, né? Fora, e aí isso é uma consequência. O tráfico, né? É pesado, inclusive, pesado. de pessoas, né? Quer dizer, uma parte dessa comunidade, quer dizer, os índios e a comunidade nativa resistiu tanto, mas uma parte foi vítima da rede de prostituição que gerou ali. Sim. Né? E você tinha um monte de filhas de pescadores e de pessoas ligadas a essas comunidades antigas, no final cooptadas por uma rede avassaladora de exploração de todo tipo, não é?
Eu vou deixar aqui uma pergunta para todos os senhores e senhoras que estão presenciando aí a live, pensarem um pouquinho. Vamos analisar o quão devastador é o capitalismo. A gente analisou aqui 500 anos de história. Nesses 500 anos de história, o legado de uma ilha como a Ilha de Tinharé e o Morro de São Paulo como Vila de Tinharé foi uma comunidade que tinha o suprassumo de 3 culturas. Mesmo diante de todas as dores e problemas causados pela colonização, deixou uma comunidade que vivia bem, conforme as palavras dos próprios nativos, que viviam bem, era muito gostoso, segundo Bada dizia. Portas abertas. Né? Quase 500 anos. E aí eu digo para vocês que dos anos 80 para cá, são 22 anos, 42 anos de industrialização, modernidade e turismo conseguiram acabar com o Morro de São Paulo. Culturalmente, ambientalmente. Vocês sabem aquela capa de Mata Atlântica que você vê no alto da falésia, quando você chega? É só uma casca. Lá em cima é tudo favela. Tem um bairro chamado Buraco do Cachorro, que é a coisa mais triste do mundo. Eu não estou aqui eu não estou querendo agredir nenhum morador de lá e nenhum empresário do Morro de São Paulo que tem pousada. Sabe que ninguém é culpado diretamente por isso. A gente está aqui falando de processos históricos, né? Que é algo muito mais profundo do que a atuação de uma ou de 2 pessoas. Né? E é uma residência onde estão os antigos nativos? Não. Mora nesse lugar? Não, os antigos perderam, né? Os antigos saíram, morreram, venderam as casas, foram para outros lugares. Né? São normalmente pessoas que vêm de fora, atraídos pela riqueza, que o Morro de São Paulo distribui uma riqueza diferente de outros lugares da Bahia, a riqueza turística. Né? Houve um momento do apogeu do turismo no Morro, anos 80, 90, início dos anos 2000, do século XXI, e que você teve um boom. E muita gente foi morar no Morro de São Paulo, vindo de Valência, de outros lugares das redondezas, em busca de oportunidade de mercado. E realmente era um paraíso das oportunidades. Era. Já não é mais como era. Ainda é um lugar de oportunidades, mas já não é mais o mesmo. E isso tudo fomentou esse boom que Bada fala, crescendo, sem ordenamento. Né? E hoje a gente tem uma cultura de quanto mais expansão, melhor. É uma segunda cultura do progresso. Né? É uma segunda cultura da expansão do progresso, da tecnologia, da industrialização, do que quanto mais vende, quanto mais constrói, melhor. Né? Hoje, nem as praias distantes do Morro de São Paulo estão mais a salvo disso. Né? Todas estão virando condomínio. Eu passei caminhando um dia desses por lá, pela 4ª, 5ª praia, e fiquei assustado. Estão construindo condomínios igual os condomínios aqui do litoral norte de Salvador. E aí eu deixo isso aqui para vocês entenderem que em 42 anos de expansão da modernidade, conseguiram acabar com 480 anos de uma época de imperial, né, e colonial. Você vê que o mercantilismo já era agressivo, né? Mas demorava muito mais tempo para destruir as coisas. Agora o capitalismo, em 40 anos, conseguiu destruir os o que em 400 anos não conseguiu. Os nativos que o digam lá na Amazônia agora, porque o que está acontecendo na Amazônia agora parece que é terrível demais. Sim. Terrível demais. Bom, eu acho que pelo menos fica o nosso manifesto aqui a favor da cultura e da história. Sim. E contra. E a favor das comunidades. Das comunidades, principalmente. De uma distribuição de riqueza mais justa, né, professor? Contra todos os movimentos que hoje em dia, inclusive, são muito fortes de destruição desse patrimônio histórico-cultural e humano que o Brasil tem. Na verdade, isso não é algo privativo do mundo atual. Isso tem, como o Márcio disse, uns 50 anos de depredação, mas agora está muito mais agressivo. Né? Eu espero que a nossa live sirva também para a gente refletir isso. Tá? Aí, Márcio, a gente vai vamos fazer aqui um spoiler, faça aí a propaganda da próxima e pode dar aí suas palavras finais na nossa live. Primeiro, sobre a nossa expedição Remando e Preservação, ela teve muitos momentos lindos, mas o momento mais dolorido foi a gente perceber que a gente quase não encontra comunidades de pesca, a gente quase não encontrou comunidade de pesca original em 1.200 quilômetros desse litoral. O que resta ainda está naquele último suspiro. Né? Eu escrevi uma coluna para o Jornal à Tarde, que foi a derradeira coluna da expedição, a última,
que fala sobre isso, né? Eu tenho algumas frases fortes que são ditas no final da coluna. Então, assim, e vão ter muitos momentos bonitos, gratificantes, da gente estar mostrando a riqueza, a beleza, mas, inevitavelmente, precisa de um pouco de estômago para assistir as nossas lives, porque a gente vai dizer a verdade, né? Eu não quero ter filtro aqui para falar as coisas que são importantes serem faladas, daquilo que a gente vê, que eu não fiz essa expedição tão dolorida, tão perigosa, tão desgastante, para estar passando a mão na cabeça ou peneirando as coisas. A gente precisa mostrar o que de fato aconteceu, e eu preciso mostrar para a sociedade o que de fato eu vi, né? E o professor Alfredo aqui é meu guru, é meu professor, meu orientador, e é um cara que eu admiro, e está me dando essa oportunidade aí de poder mostrar para o mundo, para o Brasil, né, um pouco do que eu vi, as minhas experiências, e também me dando condições de eu prosperar como acadêmico, né, de crescer nessa carreira nova, que eu espero que seja brilhante. Sobre o spoiler, o nosso próximo episódio é sobre Boipeba. A gente vai passar bem devagarinho aqui pela nossa região, porque a gente não é bairrista, eu não sou torcedor do Bahia, então a gente vai passar por Boipeba, depois com carinho nós vamos passar pela Baía de Camamu e Itacaré, depois Ilhéus, e aí quando a gente chegar lá no Espírito Santo, nós vamos passar mais rápido pelas coisas lá, porque a gente não é bairrista. Mas o Espírito Santo tem muita coisa legal para mostrar também, tem uma história riquíssima, que é muito semelhante à nossa, e problemas ambientais talvez até muito mais profundos do que os nossos. Então, quando chegar lá, a gente vai falar mais também de questões ambientais do que a gente falou aqui na Bahia. Apesar de que o derramamento de óleo que prejudicou muito mais a gente aqui do que lá, né? Quando a gente passar por Garapuá, eu quero ver se a gente traz uma presença aí para falar de meio ambiente, que Garapuá é uma base, e eu vou fazer um convite. Se ela aceitar, eu cito o nome dela, tá bom? Tá bom, Aí tranquilo. no caminho de Boipeba a gente fala dela. Tá, eu só quero lhe dizer, Márcio, que eu sou Bahia, mas eu acho que a gente está junto nessa articulação desse projeto desde o ano passado, que a gente fez parte do apoio, e acho que você tem que falar, a gente tem que falar tudo mesmo e deixar que as críticas e os elementos que devem ser delatados sejam delatados, né? Eu gostaria só de dizer que tem uma senhora aqui chamada Lourdes Vasconcelos, Minha mãe. dizendo que tem muito orgulho de você, está aqui publicamente dizendo que tem orgulho do filho, Te certo? amo, bichinho. Pois é, ela está ali. E eu gostaria, então, de, dessa maneira, encerrar. Márcio Osni está dizendo que você pulou o Forte Tapindu. Tapirandu, falamos do Forte, Osni. Falou, né? Você falou do Forte. Sua internet travou na hora. Osni, você tem que ver a live de novo do começo. É bom que você vê. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a todos a presença, a Márcio também, e a UNEB, né, que está dando a chancela desse projeto, ao UNEAD e ao NUP da UNEAD, né, que está dando chancela a esse projeto, e dizer que a gente volta daqui a algum tempo, uma semana ou duas, vamos ver aí com o Márcio, falando sobre Boipeba. Um pouco mais, viu, professor? Deixa eu voltar da chapada, viu? A gente Pouco vai ver mais. isso. Você me diz. Você me Lá diz para o final de julho, aí a gente consegue organizar direitinho. Eu te aviso e a gente anuncia. Então, a gente, no final de julho, prepare logo duas, para não ficar... Isso. Por Entre causa 20 e 30 de julho. do cronograma do projeto, está lembrado, né? Sim, então, sim. a gente faz uma semana Boipeba e na outra... Sim, tranquilo. Entendeu? Tranquilo. Então, tá. Vamos lá, dar um tchau aqui, Márcio, porque eu vou encerrar. Agradecer. Quero mandar um abraço especial aí para a Bada, Dona Cecé, família linda lá do Morro, que foram a base, né, dessa construção aí do Morro de São Paulo. Beijo à minha família, todos os queridos amigos aí, familiares que estiveram presentes, colegas. Obrigado a todos aí pela presença. A gente sabe que não é fácil ter audiência no YouTube, mas quem está aqui está porque é herói da resistência mesmo, tá? Porque gosta da gente e acredita no que a gente está fazendo. Valeu, gente. Tá bom, valeu. Um abraço, então. Um abraço, professor. Gente, obrigado valeu. aí. Tchau, Márcio. Até mais. Fique com Deus. Tudo de bom. Pronto.